Olá! Dando prosseguimento ao ciclo Escritores, a Coordenação Central de Educação à Distância da PUC-Rio, em parceria com o Decanato do CTCH e com o Instituto Embratel, apresentam hoje a palestra Monteiro Lobato, o Pedagogo. Hoje nós recebemos a professora Sônia Travassos, especialista em literatura infantil e dos estudos lobatianos, e o professor Carlos Mário, doutorando em literatura brasileira pela PUC-Rio e psicanalista. Eu convido a professora Sônia a começar nossos trabalhos com a abertura da palestra apresentando o seu trabalho. Olá, professora Sônia, tudo bem? Tudo bom. Podemos começar? Sim. Bom, então, eu vou estar aqui conversando com vocês, um pouquinho sobre o Lobato pedagogo. O Lobato, dentro da obra do Lobato, como é que ele se coloca como um grande pedagogo, um grande iniciador dos seus leitores no mundo, de várias maneiras diferentes, de maneira crítica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, de que maneira que a leitura, a própria leitura, é apresentada dentro da obra dele como sendo um recurso para isso. Então vamos lá. Então, assim, uma das características grandes da obra infantil do Monteiro Lobato é o investimento que o Lobato faz na imagem da criança enquanto crítica, ou seja, é uma visão diferente que ele tem da criança anterior a ele, a outros autores que escreveram antes do Lobato que não tinham essa visão da criança, a literatura era muito mais moralizante, uma literatura feita para criança, e o Lobato vem com uma outra proposta. E uma das grandes novidades que o Lobato trouxe para a obra infantil dele foi justamente acreditar na criança e querer formá-la através da sua obra, respeitando a sua inteligência, a sua criatividade, a sua capacidade de iniciativa. Então, um modelo diferente de criança, que o Lobato vai apresentar através dos personagens dele, Marizinho, Pedrinho, Emília e Visconde, principalmente os 4 personagens que vamos dizer assim, seriam as crianças das histórias, e como é que ele vai apresentar esses personagens para os seus leitores, Então, em primeiro lugar, eu acho que é a questão da liberdade em pensar o próprio mundo, As crianças do sítio, elas são livres, são livres para pensar, para dialogar com o mundo, para trocar ideias, Elas têm capacidade de iniciativa, elas têm condição de analisar situações de conflito e pensar em formas de solucioná-las. Então, sempre o Lobato, através de suas histórias, está mostrando crianças capazes de pensar o mundo à sua volta e intervir nele, como podem. Então, assim, a capacidade de solucionar problemas, a análise de situações, isso é presente em várias e várias histórias. Outra questão muito importante é que o Lobato, para que a criança, personagem, possa ser livre para ter todos esses tipos de atitudes, ele cria um universo extremamente democrático. O sítio é democrático. No sítio, todas as pessoas têm voz, todos têm direito de falar, todos são ouvidos, crianças, velhos, negros, brancos, enfim, todos têm essa possibilidade de falar, de interagir. Muitas vezes também, quando uma situação ela não é resolvida através dos argumentos dos personagens, muitas vezes o autor utiliza da questão do voto, por exemplo, que é outro elemento da democracia, e que através das experiências dos personagens do sítio, a criança leitora também vai tomando contato com esse tipo de posicionamento diante do mundo, diante da vida. Então, o Lobato tinha essa visão da criança diferenciada, como aquela que pode ser inserida no mundo, pode dialogar com esse mundo e tem coisas para dizer para esse mundo. Então, assim, por exemplo, no livro Fábulas, o Lobato faz muito isso. Por quê? Porque é através da conversa, do diálogo, que muitas vezes essas diferenças de pensamento ou novos posicionamentos são trazidas à tona. Eu peguei aqui alguns exemplos, vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui no Fábulas, que é um livro em que a Dona Benta ela vai contando famosas fábulas do Esopo, do La Fontaine, e que ao final da história que ela narra, ela lê num livro, as crianças então dialogam, se colocam a favor ou contra. Então eu vou ler aqui um diálogo das crianças em relação a uma fábula que eles ouvem, que
se chama Os Dois Ladrões. Eles ouvem a fábula e no final o Pedrinho, né, ele se identifica com aquela situação e fala, né? Isso já me aconteceu uma vez, disse Pedrinho. Briguei lá na escola por causa de uma pera. E quando terminou a briga, que é da pera? Estava no papo do Zezico, filho do Totó Padeiro. E você também deu a tal risadinha amarela? Dei, mas foi um tal murro no ladrão que ele quase vomitou a pera. Quem riu amarelo foi ele. E que adiantou? Ficou do mesmo jeito, sem a pera. E o gosto? Uma forra dessas vale 3 peras. Emília concordou. Então, quer dizer, sempre os personagens eles estão se colocando diante daquilo que eles veem, que eles leem, que eles ouvem, que eles conhecem, e muitas vezes de maneiras até adversas. Um pensa uma coisa, outro pensa outra, né? Tem aqui um outro exemplo também que é interessante, onde eles dão uma opiniões diferentes. Que é aqui, quando ela lê a fábula O Lobo Velho. No final, a Emília fala assim: bem feito, berrou Emília. Uma burrinha dessas, o melhor que podia fazer era o que fez, entrar na boca do lobo. E além disso, ovelha eu nem considero como bicho. Que é então? Perguntou Narizinho, admirada. É um novelo de lã por fora e costeletas por dentro. Ovelha é muito mais comida do que bicho. Não se defende, não arranha, não morde. É só bé. Bem feito. Eu gosto das feras, são batatais, urram e a cada unhaço que arranha lanhos de carne do inimigo. Mas o ato da raposa você não pode aprovar, porque foi traição, disse a menina. Isso é verdade. Para uma raposa dessas, só tiro na orelha. Vou fazer uma fábula em que a raposa, em vez de sair ganhando, perde. Uma fábula assim. E começou a inventar a fábula da raposa que levou na cabeça. Então, assim, a gente vê, né, nitidamente aqui que a Emília tem uma posição e o Narizinho lembra ela um outro aspecto da história, que ela só tinha visto um aspecto da história. Quer dizer, essa troca, né, de informações, de visões de mundo, é um exercício, vamos dizer assim, que o Lobato faz o tempo todo na obra infantil dele, basicamente, né? Então, a gente vê, assim, que esse exercício de pensar, de criticar, né, de se posicionar mesmo com liberdade, por mais que seja absurdo que se fala, né, quando a Emília fala que a ovelha é mais comida do que bicho, a gente pode pensar que isso é um verdadeiro absurdo, né, falar isso do bicho. Mas ela tem direito de falar, ela tem coerência o que ela fala para ela, né, e essa coerência dela vai se contrapor ou não à opinião dos demais, que também estão ouvindo aquela história, que também estão podendo se posicionar, né. Então, assim, muitas vezes também, né, como eu já tinha falado, a criança que ela resolve os problemas do sítio. Muitas vezes até problemas que seriam do mundo adulto, que a dona Benta às vezes não consegue resolver, e a criança, pela esperteza, pela capacidade que ela tem de analisar a situação, ela é capaz de responder. Então, também o adulto, né, é importante, muito importante, dona Benta e outros adultos nas histórias do sítio, porque muitas vezes ela serve como contraponto até para problematizar uma situação. Por exemplo, em Caçadas de Pedrinho, quando as onças vêm atacar o sítio, eles ficam pensando como é que eles vão se defender, e cada um dá uma ideia, Pedrinho dá uma ideia, né, Narizinho dá outra, e a dona Benta começa a problematizar aquela situação, que o Pedrinho faz uma perna de pau, que tem 4 metros de altura, e ele disse que tem 4 metros de altura porque as onças só saltam 3,95 metros. Então, eles estariam seguros nos 4 metros. E aí a dona Benta fala, mas a gente vai poder ficar o dia inteiro, a gente vai cansar, né? As onças vão comer a gente na hora que a gente não aguentar mais. Aí o Pedrinho fala, não, mas as onças também vão sair para comer. Quando elas saírem para comer, a gente salta da perna de pau. Ela fala, não, mas as onças podem se revezar e nunca saírem de guarda daqui. Então ela fica problematizando a situação para que eles possam ter novos argumentos, pensar de novo naquela situação para solucionar. Né? E isso acontece muito, outras vezes é pela esperteza da Emília, né, que vai resolver situações como a compra da fazenda ao lado, na história do Pica-Pau Amarelo, que a dona Benta, pelos recursos, né, normais e polidos, não conseguiu, e a Emília, pela esperteza, vai enganar, né, os fazendeiros. Então, tudo isso, né, faz parte, acho que, de um projeto maior do Lobato, né, um projeto ideológico do Lobato, de formação das crianças, né, de formar pessoas capazes de se transformar com a leitura e atuar sobre aquele mundo em que está inserido, e que o Lobato chegou a dizer, mais no final da vida dele,
né, que ele não acreditava mais nos adultos, né, ele acreditava nas crianças, e que ele deveria ter escrito muito mais para as crianças do que ele escreveu, porque a possibilidade de mudança do mundo estava na formação dessas crianças, né? Então, Lobato tinha esse projeto, vamos dizer assim, que era não pedagógico, mas ideológico, né, de investir nessa capacidade da criança, né? E por isso um respeito tão grande que o personagem criança, os personagens crianças têm dentro da obra do Lobato, são ouvidos, são respeitados, né? Então, isso porque faz parte desse projeto do Lobato, né? E mesmo quando ele se utiliza de situações como votar, né? Quando eles vão à Lua, eles não sabem que estão na Lua e os argumentos dele para dizer se aquilo é a Lua ou não é suficiente. Então eles resolvem votar. E quando eles votam, eles resolvem a situação. Que mesmo que seja uma situação fantasiosa, eles estão na Lua, a questão do voto decidiu, né? Então, é como se fosse um exercício mesmo para que a criança fosse se inserindo nesse mundo em que às vezes as coisas são resolvidas também, né, pelo voto. Né? Então, assim, uma outra coisa eu acho que o Lobato faz bastante, né, é que ele traz para o mundo da criança, né, um número grande de temas que jamais foram pensados em trazer para a criança na época dele. Né? Então, Lobato fala das guerras, Lobato fala de política, Lobato fala de ciências, de petróleo, de geografia, de história, de gramática. Né? Então, ele tem livros que são bastante direcionados a assuntos, vamos dizer assim, que a escola elege, né, para ensinar, como a gramática, a aritmética, e que ele dá um novo olhar sobre isso, sobre o próprio ensino, né, da gramática, da aritmética, ou das ciências, né, ou enfim, da geografia. Quando eles vão na geografia da Dona Benta, eles não querem só ficar lendo a geografia nos livros, eles querem ir aos lugares para conhecer. Então, um novo modelo, inclusive, de ensinar e aprender. Né? Então, isso tudo está muito presente, né, dentro da obra do Monteiro Lobato. Né? E por que inovação de temas é importante? Né? Quando se fala em Grécia Antiga, por que falar de Grécia Antiga para as crianças, ou da história das invenções, ou da Segunda Guerra Mundial, ou de reformas, como na questão da reforma da natureza, ou a Chave do Tamanho, que fala da Segunda Guerra Mundial, né? Ou Saci, que traz o tema do folclore. Por que falar de tantos assuntos diversos? Né? Porque justamente o que Lobato queria é que quanto mais formada a criança tivesse no mundo, melhor ela poderia atuar sobre esse mundo. Né? Então, quanto mais ampliado os temas que eles tivessem contato, seus leitores, melhor formados eles estariam. Né? Então, Lobato pensava nesse sentido e os livros dele mostram, comprovam para a gente, através de várias passagens aqui, e que isso que eu estou falando é verdadeiro. Né? Então, agora, muitas vezes esses ensinamentos, vamos dizer assim, não é bem um ensinamento, mas essa postura, né, esse olhar sobre a criança, ele vem do contato com a leitura. Né? E isso é algo muito importante. Né? A gente que trabalha com a formação do leitor na escola, né, muitas vezes se depara com situações, como que eu vou apresentar esse autor ou aquele autor, né? O Lobato vai trabalhar isso também, né? Quer dizer, os próprios conhecimentos dos personagens muitas vezes vêm pela leitura, né? Há pouco tempo eu tive contato com a dissertação de mestrado da Socorro Racioli, que fez uma pesquisa muito interessante sobre justamente o leitor, a formação do leitor dentro da obra do Monteiro Lobato, né? Ela elege a Emília como uma leitora que se modifica através do texto que lê, mas ela vai apontando uma série de situações de uso da leitura dentro da obra do Lobato e que ajudam os seus personagens, que também são leitores, né, a se desenvolverem, né, enquanto cidadãos, etc. Né? Então, a Socorro coloca na dissertação dela coisas muito interessantes, né, como, por exemplo, a forma positiva com que a leitura aparece dentro dos textos, né? Quer dizer, quanto mais os personagens leem, mais eles sabem e mais eles querem saber, né? Além disso, eles vão religando um conhecimento de outro, de livros, de aventuras diferentes que eles foram vivendo, eles vão juntando essas experiências, né? Tem aqui uma fala da Dona Benta, no Poço do Visconde, ou após o Poço do Visconde, que ela diz assim... o narrador diz, né? Dona Benta havia notado a mudança nos meninos depois da aventura do Caraminguá número 1, o primeiro poço de petróleo no Brasil. Aprenderam um tiquinho de geologia e ficaram ansiosos por mais ciência. Então, quer dizer, no Poço do Visconde, eles
começa com o Pedrinho lê, né, no jornal essa questão do petróleo, que ainda não tinha sido descoberto no Brasil, e claro que a questão do petróleo estava intimamente ligada à própria história do Lobato, que foi um grande incentivador, né, da busca pelo petróleo no Brasil, foi líder dessa campanha durante muitos anos, e ele vai colocar isso também dentro da literatura infantil, né? Então, nesse livro, o Pedrinho lê sobre isso e acha que não, que claro que tem que ter petróleo no Brasil. E o Visconde, com muitos estudos geológicos em livros que ele tinha, ele usa essas informações que ele aprendeu nos livros para colocarem a mão na massa, vamos dizer assim, e encontrarem petróleo no sítio, né? Então, é a leitura que leva à ação, né? A leitura que leva a uma aventura, em outros casos que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, assim, outra aventura, no caso aqui do petróleo, de encontrar petróleo, né? Mas outras leituras levam a outras aventuras, né? Como, por exemplo, a Chave do Tamanho, né? Quando eles leem sobre a guerra, a Dona Benta lê notícias sobre a guerra e a Emília decide que vai acabar com a guerra. E aí daí parte uma grande aventura quando ela vai tentar uma maneira de acabar com a guerra, né? E aí, quer dizer, então é sempre a leitura, sempre não, mas muitas vezes é a leitura que leva a ação dos personagens, a uma nova aventura, consequentemente a novos conhecimentos, a novas consequências e tal, né? Outra coisa importante que a Socorro Senhora levanta, né, na questão da presença dos livros dentro da obra do Lobato, é que, como eu já falei um pouco antes, perguntar é normal. Todos podem perguntar e as respostas são sempre dadas com atenção, coisa que demonstra o respeito à criança e o seu entendimento do mundo, né, ainda em construção. Quer dizer, a criança, ela às vezes pode fazer até uma pergunta que para o adulto possa parecer boba, banal, ou até absurda, como a Emília às vezes faz, mas ela tem o direito de colocar a visão de mundo dela através das perguntas que ela faz. E ela sempre obtém uma resposta vinda de um outro personagem do livro, né, da história, né? Outra coisa, as explicações que a Dona Benta e que o Visconde dão em determinadas situações de curiosidade das crianças, geralmente advém de leituras prévias, por exemplo, em Viagem ao Céu, né, quando a Dona Benta começa a contar sobre as lendas, sobre os astros também que tem a ver com o universo celeste, e que as crianças vão ficando cada vez mais interessadas, né, a ponto de depois elas quererem ir ao céu, né? Então, novamente, parte assim, o conhecimento que a Dona Benta e o Visconde têm, geralmente vem através da leitura, né? Então, e o método, né, de aprendizagem também, a Socorro destaca como sendo uma coisa importante, né, que geralmente a criança no sítio, ela tem uma curiosidade, ela tem a vontade de saber alguma coisa, e aí ela vai muitas vezes buscar a leitura, e só a partir daí é que ela vai então se aventurar naquele novo conhecimento, naquele novo espaço, né, onde ela vai fazer novas descobertas. Então, é partir da curiosidade para chegar ao conhecimento, né? Isso está presente muito no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E também, eu acho que o Lobato acreditava que a leitura, ele acreditava nisso, né, pelas declarações dele, que a leitura poderia ser um elemento de modificação do sujeito, né, do sujeito leitor, né? Então, uma leituração, vamos dizer assim, né, a leitura que modifica o seu leitor e o seu leitor modificado vai poder modificar o mundo, né, que se torna então um leitor agente, né? Então, através do olhar que o Lobato tem sobre a leitura, ele acredita que a criança leitora real, do mundo real, vai também estar se modificando para poder então atuar no mundo, né? Então, assim, a Socorro, nessa dissertação dela, ela faz um paralelo muito interessante. Ela destaca assim, alguns livros em que está mais presente a leitura crítica. O que seria a leitura crítica? Aquelas histórias em que há o narrador e há a interferência crítica da criança no sentido, do personagem criança, no sentido de analisar aquela situação, opinar, criticar, mas que não envolve diretamente uma aventura, né? Então a gente pode ter aí histórias da Tia Anastácia, fábulas, como eu já citei, Hans Staden, histórias das invenções, e o próprio Don Quixote para as crianças, né? Em que eles ouvem uma história, uma narrativa, e eles vão se colocando a favor ou contra, né? E enriquecendo o conhecimento, enriquecendo, na verdade, a leitura de cada um deles a partir daquilo. Por exemplo, eu vou ler aqui um trechinho do Histórias da Tia Anastácia, que eu marquei aqui, em que a gente pode perceber isso. Quer ver? É aqui na página 146.
que a Narizinho ouve uma história, elas ouvem uma história que a tia Anastácia conta, que é o Dr. Botelho, e ela diz o seguinte, no final: essa história de Narizinho é uma corrupção da velha história do gato de botas, que li nos contos de fada do tal senhor Perrault. Mas como a tia Anastácia contou, está muito mais ingênua. Serve para mostrar como o povo adultera as histórias, disse Dona Benta. Nesse caso, Dr. Botelho, vemos uma tradução popular do gato de botas. Quer dizer, aqui o que a Narizinho faz, né? Ela já tem o conhecimento da história do gato de botas e ela vai comparar o gato de botas com a história que ela acaba de ouvir, né? Outra situação também diferente, né? É a Emília que fala, né? Ela fala assim: sempre a esperteza vencendo a burrice. É a história do jabuti e a caipora. Observou Emília: mas que bicho caipora é esse? A caipora, explicou Dona Benta, é um dos monstros inventados pela imaginação de nossa gente do mato. Vocês bem sabem que para o povo existe na natureza muito mais coisas do que os naturalistas conhecem. E aí ela vai falando um pouquinho do folclore, quer dizer, tudo que puxa da leitura, eles criticam, eles falam e é motivo para se adquirir um novo conhecimento, né? Ou outra aqui, quer ver? A Emília reconhecendo, né, comparando uma história com a outra. Ela diz assim: aparece aqui aquele mesmo truque do coelho com a onça, notou Emília. Quer dizer que a onça é tão estúpida que todos os animais a enganam do mesmo modo. Só não acho direito, disse Narizinho, que a onça ficasse lá até morrer. Por mais estúpida que seja, isso é coisa que onça não faz. Os índios que inventaram esse caso eram bem bobinhos. Bom, enfim, então eles têm um olhar crítico, né? Inclusive, muitas vezes, sobre as histórias que eles ouvem, né? E aí, enfim, outros livros do Lobato vão trabalhar com a questão não da leitura crítica só, mas da leitura que provoca ação, como eu já falei, né? Em Reforma da Natureza, quando a Emília ouve uma fábula do Reformador da Natureza, ela resolve que também vai reformar a natureza, né? Então, é a leitura que provoca ação, ou na Chave do Tamanho, como eu já citei, ela ouve a notícia da guerra e ela resolve terminar com a guerra, né? Então, ela vai para uma ação. Outros livros talvez não trabalhem tanto com a ação, trabalham mais com a fantasia, com a aventura, mas tem, de certa maneira, a leitura embutida neles, né? Como Viagem ao Céu, que eu já citei, o Saci, que muitas vezes é citado a experiência leitora dos personagens pelo Pedrinho, pelo próprio Saci, né? Reinações de Narizinho, onde aparecem personagens de outros livros que as crianças do sítio já teriam ouvido essas histórias, como Branca de Neve, e que vem para o sítio. Então, a relação com a leitura, mesmo que ela não provoque uma ação imediata, ela está por trás daqueles acontecimentos, né? Outra coisa importante também, né? É como a Dona Benta, né? E aí eu acho que vou fechar um pouco a minha fala falando sobre isso, é o papel que a Dona Benta faz como uma grande iniciadora dos netos no universo da leitura. E que aí eu acho que a gente pode perceber, né, que é um pouco o papel do professor, né? Quem trabalha com formação de novos leitores, né, sejam crianças, sejam jovens, sejam adultos, né, a gente pode se colocar um pouco nesse lugar da Dona Benta. A Dona Benta é aquela leitora que é mais madura, que conhece mais, leu mais, evidentemente, e por isso ela tem condição de inserir os seus netos nesse universo da leitura, e junto a gente, o leitor que está do lado de fora, o leitor real, né? Então, a gente tem um artigo da Marisa Lajolo, num livro dela chamado Do Mundo da Leitura para a Leitura do Mundo, em que ela fala sobre isso, né? E alguns tópicos eu acho interessante a gente ressaltar aqui, que mostram essa questão do professor como intermediário com a leitura, que é o que a Dona Benta faz. Ela é a grande intermediária e iniciadora dos seus netos no universo da leitura, né? Então, por exemplo, no livro Dom Quixote das Crianças, em outros livros também, mas no Dom Quixote das Crianças isso aparece bem claro, né? A questão da adaptação, né? Ela busca um texto. Na verdade, o texto a Emília quer ler, porque ele é um livro enorme, grande, ela acha que vai ser um livro cheio de figuras, então ela quer que a Dona Benta leia aquele livro. Só que aquele livro era o clássico, né? Era o clássico, o Don Quixote clássico, escrito sem nenhum tipo de adaptação, né? Numa linguagem para as crianças difícil e antiga, vamos dizer assim, né? E a Dona Benta começa, né, a ler o livro e imediatamente as crianças não dão conta daquela linguagem, ainda está muito além do que elas podem se comunicar, né? Então a Dona Benta, como uma leitora experiente, ela vai buscar uma comunicabilidade com seus leitores, para que o texto possa de alguma maneira chegar aos seus leitores, né? Então ela adapta um pouco
A linguagem, eu vou ler aqui um pedacinho rápido, que diz assim, ó, Dona Benta começou a ler. No lugar da mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia não há muito um fidalgo, dos de lança encabido, a darga antiga e galgo corredor. Xé, exclamou Emília, se livra inteira nessa perfeição de língua, até logo. Vou brincar de esconder com quindim, lança encabida, a darga antiga, galgo corredor. Não entendo essas viscondadas, não. E a Dona Benta vai, então, com medo de perder o público, ela vai adaptar a linguagem, né, um pouco. Mas ela diz que ela já tinha uma preocupação, né, de tentar oralizar um pouco a linguagem, mesmo em relação de narizinho. Muitas vezes ela fala, né, onde ela lia, ela botou ele, né, por exemplo, coisas desse tipo para trazer a linguagem mais para o oral, né, e ela vai fazer isso também na leitura do Dom Quixote, ela vai adaptar um pouco a linguagem de modo que as crianças possam interagir, sem, contudo, enganá-los. Ela diz para eles que está adaptando e que, num determinado momento, eles vão ser capazes de ler a pureza, né, a beleza daquela linguagem, mas que ainda naquele momento eles ainda não estão prontos para aquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela aproveita passagens do texto para aumentar a experiência dos seus leitores com a linguagem e com o mundo, com a cultura de uma maneira geral. Por exemplo, quando ela diz que o Dom Quixote vai ser armado cavaleiro, isso dá margem para a Emília perguntar, ué, mas ele já não estava armado? Como assim ele vai ser armado cavaleiro? E é a deixa para ela explicar que armar-se cavaleiro é virar cavaleiro, né? Ser condecorado cavaleiro, e ela vai explicar um pouquinho sobre o que era isso na Idade Média. Então é uma maneira, é uma expressão, armar-se cavaleiro, que quer dizer outra coisa. Então ela aproveita essas passagens para dizer isso. Mesma coisa quando ela, em Peter Pan, em um outro livro, ela fala da história da cor do outono, que é muito interessante, que a Narizinho fala para ela, ué, mas outono não é uma estação do ano? Não sabia que o outono tinha cor. E a Dona Benta fala, isso é uma expressão da linguagem, né? A linguagem tem dessas belezas, né? Um jeito diferente de falar, e vai explicar o que é o outono, então, o que é o outono, quais são as cores do outono, e o que seria, então, a cor do outono. Então, tem um diálogo sobre isso no livro, né? Que é muito interessante, né? Em outros momentos, ela vai brincar com a linguagem, até a Emília fala uma hora, isso é besteira, e a Dona Benta fala, Emília, não fale com essa palavra tão corriqueira, use a palavra tolice, que é mais bonita, mais formal. Então ela vai brincando com a própria linguagem, né, mostrando que a língua é viva, né, que a língua se transforma, que a língua tem situações diferentes de uso, né, que são melhor usadas aqui ou ali, conforme a situação que você está, né. Uma outra questão também é a questão da verossimilhança, né? Quantas vezes a gente, quando está contando uma história para um grupo de crianças, a gente fala, aí um personagem assim, de cabelinho encaracolado, igual você aqui, né? Igual a Joana, o cabelinho igual o seu, né? E aí o que acontece? A Dona Benta faz isso também, no que ela está contando uma história, ela fala, eu vi ali um menino cavalgando, mais ou menos assim do tamanho do Pedrinho. Então para que serve isso? É para aproximar, né, o universo da história dos seus leitores, dos seus ouvintes. Né? Então ela tá fazendo essa aproximação, está ajudando, no caso, o Pedrinho, eles a entenderem melhor, mergulharem melhor naquele universo de personagens, no caso, o Dom Quixote, que ela estava contando, né? Então, para dar sentido para os seus leitores, né? Outros momentos a Emília compara, né? A Dona Benta diz narra que o Dom Quixote está sendo alimentado com a comida sendo empurrada, porque só sobrava uma frestinha da armadura dele, e a Emília se lembra da Dona Benta, da tia Anastácia, dando comida para um pinto, assim também, empurrando a comida para dentro porque ele estava doente. Então, eles vão, na verdade, relacionando também o que eles estão ouvindo na história com experiências concretas do dia a dia deles, né? Em gramática da Emília, também, a Emília fala isso, né? Quando eles falam das palavras arcaicas, né? Que são palavras muito antigas, né? Palavras corocas, aí a Emília fala, então é que nem a Dona Benta de Anastácia, no que ela leva uma bronca, evidentemente, da Narizinho, né? Isso é jeito de falar da Dona Benta de Anastácia, mas ela faz a relação, né? Dona Benta de Anastácia são velhas para ela, no olhar dela, como as palavras velhas, né? Arcaicas. Então está sempre trazendo uma experiência concreta, né? O que ajuda o leitor a ir se desenvolvendo, né? A identificação do personagem também, né? Muito, muito presente, quando o Pedrinho vai ficando tão tomado daquela história da aventura do Dom Quixote e tal, que ele fala, né? Confessa que, na verdade, um dia ele pegou uma espada e saiu lutando contra o milharal, porque ele estava tomado pelo Carlos Magno, pelaquela aventura dos cavaleiros, então ele vai
e conta a verdade, que ele estava tão identificado com o episódio que ele precisava ir lá para o concreto e lutar com o milharal, e ele vai e tal. Ele confessa isso, né, quando está ouvindo Don Quixote também no momento de aventura, né. Então, assim, a gente vai encontrar, né, na obra do Lobato vários, assim, referências à própria formação do leitor, né, que nós, professores, podemos também estar fazendo uso no que a gente está trabalhando qualquer leitura, né? E a Dona Benta, que é assim, muito, muito interessante, né, é que ela é uma leitora mais madura, portanto ela dialoga tanto com o clássico quanto com o mais adaptado, né, com o oral, vamos dizer assim, né? Ela transita entre esses dois estilos sem deixar de explicar para as crianças e de valorizar o antigo e dizer que vai ter um momento em que elas vão poder ler na íntegra aquele original, que é o caso do Don Quixote, né, que ela está lendo, e que é, na verdade, né, o papel do professor, né, muitas vezes, né, ele vai, em determinados momentos, buscar adaptações, porque ele ainda o público não tem condição de ler o clássico, seja ele qual for, né. E aí, muitas vezes, aqui, para a gente fechar, né, eu escuto professores, quando eu trabalho com professores, na formação de professores, que vem falar um pouco da obra do Lobato, de que, na verdade, o Lobato não dá para ler, porque é muito grande, porque as crianças hoje em dia não dão conta dessa leitura tão grande. E aí eu coloco que não, eu acho que a gente tem que ser um pouco a Dona Benta, né? Eu acho que a gente tem que, enquanto professor, buscar esse lugar da Dona Benta, buscar o lugar de mediadora e de iniciadora dos nossos alunos nesse universo da leitura, com a própria obra do Monteiro Lobato, né? Ou seja, ler para as crianças, ler com elas, abrir espaço para o diálogo, adaptar se for necessário uma parte ou outra, se a idade da criança, né, se a maturidade daquele leitor precisar, né, aprofundar a linguagem também, não deixar de falar termos que ele usa, porque é uma maneira de justamente ampliar esse horizonte da linguagem, né, e principalmente, o mais importante talvez de tudo, que é o diálogo com o que se lê. Né? Porque é aí que a gente forma leitora, quando a gente troca essas experiências e troca as nossas opiniões, abre espaço para que cada um possa falar realmente o que pensou, o que sentiu, o que entendeu, o que concordou, o que discordou, enfim, é essa troca que vai colaborar com a boa formação leitora, e que o Lobato faz isso dentro dos livros dele, e que a gente pode fazer isso dentro e para fora também, fazia dentro com os personagens dele, e com a intenção também de atingir os leitores de carne e osso, os leitores reais, né, que eram os seus leitores e que com certeza foram modificados com a leitura do Lobato, e acho que os leitores de hoje também podem e devem ser tocados pela leitura do Monteiro Lobato. Então, é isso. Muito obrigada, professora Sônia Travassos, pela leitura deliciosa, cheia de dicas preciosas para a utilização do Lobato em sala de aula. Uma preciosidade realmente para os facilitadores de leitura, dos professores que pretendam trabalhar a literatura do Lobato em sala de aula. E prosseguimos passando a palavra para o Carlos Mário Álvares. Álvares ou Alvarez? Alvarez aqui no Brasil, na Espanha Álvares, tanto faz. Então, Carlos Mário Álvares, doutorando em literatura pela PUC-Rio, também tem uma leitura muito interessante do Lobato, em articulação com a psicanálise, com a filosofia, né? Psicanálise, que é outra área de saber, do Carlos Mário. Vamos então, por favor. Eu fico pensando que o Monteiro Lobato é uma referência única, no meu entender, dentro da literatura brasileira, dentro do nosso universo, sobretudo quando se trata de pensar o universo infantil. Por que ele é uma referência única? Porque Monteiro Lobato surgiu numa época, que foi o começo do século XX, né? Ele viveu essa primeira parte do século XX, uma época em que muitas coisas estavam se consolidando, estavam surgindo como uma espécie de nascimento, como novidades aqui no nosso país. O século XX ele surgiu como um século de esperança, um século de consolidação, por exemplo, da democracia, né? De consolidação
da República, né? E, por conseguinte, por isso que eu falei da democracia, na medida em que começou-se a criar um Brasil independente, começou-se a criar um Brasil que tivesse seus próprios autores cada vez mais reconhecidos, cada vez mais escutados, né? Aos poucos, evidentemente. E eu quero crer que o Monteiro Lobato encarnou essa figura, né? De um autor brasileiro pensando questões brasileiras dentro do Brasil. Então, o Monteiro Lobato ele surge numa atmosfera extremamente de entusiasmo, de muita crença no futuro, de muita expectativa, sob uma perspectiva assim inaugural, né? E ele é conhecido como um homem de negócios, um homem de empreitadas, de empreendimentos, um político, né? Um homem de ação política, de ação social, de ação coletiva, e que teve assim contribuições muito particulares, sobretudo quando ele começa a pensar mais diretamente para as crianças. Essa época desse Brasil, eu não sei se a gente pode dizer que ela ainda existe tal qual era na época do Lobato. Certamente não. Muita coisa se perdeu ali, né, no movimento passado o tempo. Muita coisa ficou um pouco frustrada dentro dos movimentos que a gente vê hoje, né, dentro das consequências do que foi a passagem dos tempos. Mas Monteiro Lobato está ali como uma referência histórica brasileira, como um marco dentro de uma literatura muito específica. Eu diria que ele inventou a literatura infantil, pelo menos que ele reinventou essa literatura infantil aqui no Brasil, e que ele ficou como uma espécie de elemento indutor do lugar do infantil para a gente. Se vocês forem pensar, quais são as figuras brasileiras que a gente pode associar à criança? Tal qual a gente pensa numa perspectiva de cultura. Vocês lembram de alguém mais assim que seja tão importante ou que tenha a dimensão do Monteiro Lobato? Eu tenho dificuldades. Quem a gente poderia colocar? Em nível de Brasil, né? Em nível assim de consolidado de uma obra, nível de um projeto mesmo para as crianças. Eu não estou dizendo que a gente não tenha bons nomes na educação, que a gente não tenha bons nomes na própria psicanálise, ou que não tenha havido figuras importantes atuando no mundo social, por exemplo, na nossa sociedade. É evidente que houve e que há essas figuras. Mas uma figura que marque uma época, que inaugure uma linguagem, eu acho que não há, a não ser Monteiro Lobato. O que é bom, porque é uma figura que precisa ser sempre retornada, sempre pensada, mas por outro lado é ruim, porque a gente vê como a gente é pobre, do ponto de vista cultural, né? Como a gente acabou se empobrecendo, e muito do que o Lobato construiu ficou numa espécie de cripta, numa espécie de isolamento. A minha lembrança, as minhas lembranças infantis, eu mesmo como criança, são as melhores do Monteiro Lobato. Eu aprendi a ler com a minha avó, me ensinando a ler o Monteiro Lobato, lendo as histórias e curtindo muito. Eu me lembro de várias situações e me lembro daquelas edições da época. E aí agora a gente só tem acessível nos sebos ou nas bibliotecas, ou se um parente tem, uma avó tem, uma tia tem. Mas eu quero acreditar também que era uma época em que as crianças ainda tinham uma ligação mais direta, eu diria até possível, com os livros. Eu estava escutando a Sônia falar e em vários momentos eu me senti próximo do que ela dizia, quando ela diz que é preciso insistir com os livros
com as crianças. Ora, a gente sabe que é muito difícil, muito difícil. Porque a forma como se constitui atualmente o engajamento, né? Vamos falar só das crianças aqui no caso. Como é que as crianças se interessam pelos objetos? É uma forma múltipla. Ela está cada vez mais variada, cada vez mais diferente do que foi outrora. O livro, ele é uma riqueza, cada exemplar, cada edição, é uma riqueza que tem uma materialidade existente, né? Você pega um livro, você folheia, você cheira o livro, você lê, você marca, você sublinha. E ele tem uma concretude. É a riqueza dele, né? Mas ele também, por ter uma existência, ele demanda da criança uma relação muito direta. Ele pede para ser lido, ele pede para ser folheado. E a criança, o adolescente, quando começa a entrar nesse universo, começa a se desenvolver, começa a criar, começa a ter um manancial de ferramentas psíquicas, emocionais, para poder lidar com o livro e ter essa troca. Só que ele demanda dedicação, ele demanda disciplina, ele demanda tempo, ele demanda você abrir mão do lazer convencional. E ele, por essas características, ele passa a ser um objeto um pouco a ser posto sob suspeita pelas crianças e pelos próprios adultos. As crianças não leem, em primeiro lugar, porque os adultos também não leem. Vamos ser muito francos. Ou elas leem pouco porque os adultos leem pouco. Mas o livro, ele demanda esse silêncio, essa concentração, essa disciplina, essa participação, que se não for induzido por um adulto, se não for mostrado com interesse por um adulto, também fica mais difícil ainda. Então eu quero crer que essa relação que havia antes do livro e a criança, esse universo mais fechado, está perdida também. Assim como os adultos, as crianças não têm tempo a perder, só querem saber do que pode dar certo, como diz a música. Assim como os adultos, as crianças têm pressa, elas também querem estar se fazendo modernas, entre aspas, se fazendo tecnológicas, utilizando mil e umas ferramentas. Elas querem celular, elas querem cartão de crédito, elas querem toda essa maravilha que está disponível aí e que as seduz e as hipnotiza. Elas querem tudo. Então começa a ser um pouco incompatível essa coisa do livro com a criança. Não estou dizendo que é impossível nem que é inviável, ao contrário. Temos que insistir, estou de acordo com o que a professora Sônia disse, temos que insistir e não abrir mão disso. Mas, na minha época, eu não sou tão velho assim, mas na minha época eu acho que era um pouco menos do que é hoje. As crianças hoje estão extremamente atravessadas por esses cruzamentos entre tecnologia, entre o que se chama de mídia, entre o que se chama de tudo que é da ordem do computador, que é da ordem das telas, dos cliques, dos mouses, da velocidade. É porque, sabe o que acontece? Você só se interessa em ter disciplina por algo, ou se você é super obrigado àquilo, ou se aquilo começa a te dizer alguma coisa que te atrai. E as crianças não estão sendo mais tão obrigadas a ler. Basta ver que hoje em dia a ordem maior é para aprovar todos os alunos. Então, se você começa a aprovar todo mundo de qualquer maneira, a exigência de leitura cai. Isso é óbvio. Os adultos não têm tempo para ficar com as crianças lendo. Eles não têm paciência, eles não têm tanta disponibilidade. Evidentemente que eu não estou falando de todos, mas eu estou falando da média em geral. Todo mundo muito preocupado em usar bem seu tempo, em se dedicar, poder sobreviver e tudo isso. Então, aquela época do Lobato, aquele projeto e aquela beleza que é a obra dele, a gente precisa insistir com isso para que elas não fiquem totalmente anacrônicas e totalmente inviáveis.
essa é um desafio, é uma briga que as crianças e os adolescentes teriam que comprar, né? É claro que jogar um videogame está muito mais in do que ler Monteiro Lobato. Como é que a gente lida com isso? Eu acho que cada pai, cada adulto, cada familiar, cada educador teria que negociar com a criança, teria que lidar com ela por isso. Não é uma tarefa fácil, mas quando se criam fluxos desejantes, aí a coisa anda. Se você for tomar a obra do Monteiro Lobato, ela é rica em entusiasmo. E as crianças são puro entusiasmo. Então você vê como isso reflete bem a importância. Monteiro Lobato é um escritor de entusiasmo. Ele está o tempo todo lidando com esse universo da empolgação, né, que tem muito a ver com a descoberta, a possibilidade do devir, do vir a ser alguma coisa, né, tornar-se alguém. Monteiro Lobato sacou isso brilhantemente. Então, quando as crianças e os adolescentes conseguem entrar um pouco nisso, eles têm a chance de perceber que o mundo tem facetas não tão efêmeras, ou seja, não tão rápidas, não tão vulgares, não tão banais. E que existem outros códigos de troca, outros universos simbólicos, que não esse do toma lá da cá, do digital, da internet, do videogame, dessa coisa fascinante que é hoje o entretenimento, né? É preciso opor, de um lado, o que é norma da cultura, e eu diria que certamente o que o Monteiro Lobato escreveu é o que a gente tem de melhor na nossa cultura, sobretudo infantil, isso em oposição ao que é da ordem do entretenimento. Olha, é muito bom jogar um videogame, ir a um parque temático, a um parque de diversões, ir para a Disneylândia, fazer 1001 brincadeiras tecnológicas, jogar esses jogos interativos, mas isso não é tudo. E o mundo tem muito mais coisas que pode estar dentro de um livro, dentro de uma obra. Então, se eu situei inicialmente aqui da minha fala o Monteiro Lobato como sendo de uma época de entusiasmo, de uma época de crenças, de otimismo, de ideologias, é para lembrar que a época que a gente vive hoje é uma época oposta. É uma época de descrença, de pouca vivência realmente coletiva. É uma época de muita pressa, é uma época de muitos cortes, de muitas interrupções, né? De muitos términos. As famílias terminam rápido, o tempo passa rápido, as amizades parece que às vezes não se consolidam tanto. Então, há uma diferença. Tem uma coisa perdida a ser resgatada, certamente. E essa coisa a ser resgatada é esse lugar que tem a criança, esse lugar para as crianças. Talvez os pais devessem entrar em acordo com as crianças pequenas. Olha, tudo bem, você vai brincar meia hora no videogame, mas você vai dedicar meia hora para ler isso aqui comigo. A ler Monteiro Lobato, ler Reinações de Narizinho. Vamos lá, vamos acompanhar, vamos fazer capítulo por capítulo, dia após dia. Se o pai não sinaliza, se ele não dá valor a isso, ou se ele não está nem presente, é evidente que a criança não vai conseguir, salvo raras exceções, se engajar nisso. É preciso que os pais e as crianças, a família, o núcleo amistoso, afetuoso que envolve a vida cotidiana de uma criança e de adolescente, funcione como um time, uma equipe, onde haja diálogo e onde haja interesse por coisas que valham a pena, que não sejam efêmeras. Essas lições que a dona Benta propicia, essas conclusões que a Emília tira de total espontaneidade, como a professora estava citando aqui, ou o Pedrinho,
elas dizem respeito a esse universo que é menos fútil, que é menos fugaz ou menos passageiro, e falam mais dessa crença na relação humana, que é de onde vem o Lobato. O Lobato tem inspiração humanista, tem inspiração cristã, tem inspiração romântica, tem inspiração no progresso, né? Tem inspiração na linearidade, na continuidade, na fundação e na instituição. São coisas que nós estamos perdendo um pouco com o tempo. Então, essa coisa de mexer com a curiosidade infantil, de pensar a criança, a princípio, sem ideia preconcebida, né? Como essa metamorfose ambulante, como dizia o Raul Seixas, né? Não ter aquela opinião formada sobre tudo, mas ter opiniões e informação. Não está fechada num preconceito, mas está o tempo todo se abrindo e aprendendo coisas. Dialogar com a criatividade. São elementos trabalhados pelo Monteiro Lobato, são momentos evidentes dentro da obra do Monteiro Lobato, importantíssimo. A própria questão da sexualidade, que não tem nada a ver com a transa sexual em si. A sexualidade é aquilo que o nosso corpo é capaz de fazer, de emitir em termos de desejo, em termos de riqueza, de beleza. Então, a sexualidade, aí estou tomando no sentido da psicanálise, é a curiosidade, né? Quando a criança pergunta quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, né? E que ela começa a tentar responder a isso é sexualidade dentro do entendimento do Freud. Isso é a vontade de conhecer, ilustrada através das suas fantasias. A criança não entende muito bem como é a reprodução sexual, mas ela entende bem que ela veio de algum lugar, que essa origem é importante para ela. Ela entende que há relação entre pai e mãe, por mais que essa relação que ela figure aos 4 anos e aos 8 e aos 12 seja diferente. Então a obra do Monteiro Lobato permite isso, permite ficar fantasiando sem ser no universo adulto, que é muito importante, que é sem se tornar criança precoce, que é um problema da nossa sociedade atual, que torna as crianças precoces o tempo todo. Eu acho abusivo, né, inclusive por parte dos pais, ficar levando criança com 2, 3 anos de idade para concurso de beleza, concurso de desfile, de moda, né, ficar erotizando da forma adulta a criança. Vamos erotizar as crianças, sim, mas vamos erotizá-las no infantil delas. E o que é erotizar no infantil delas? Incitar a curiosidade, incitar a vontade de conhecer, incitar o respeito ao corpo, o gosto pelo corpo. Então, essas coisas que estão lá na obra do Monteiro Lobato. Outra coisa que a obra do Monteiro Lobato passa, que é importante e que está perdida, eu não diria nem que é o respeito entre adultos e crianças e vice-versa. Mas eu diria que isso é fundamental. Mas eu diria que é a fé que a criança tem no adulto. E a fé, eu estou trabalhando aí, não é assim aquela fé dogmática. É preciso retomar a fé no sentido originário dela. O que seria a fé no sentido originário dela? É acreditar em algo. É reconhecer algo, né? A fé do cristão lá nos primórdios era a fé porque ele acreditava que Cristo era de fato uma figura iluminada, era o Filho do Pai, era o Filho de Deus, né? Isso era a fé. E a fé da criança é a fé que o pai é pai, que a mãe é mãe, ou que o adulto é adulto, que não vai invadir o mundo dela, que não vai violentá-la, que não vai seduzi-la de uma maneira cruel, de uma maneira perniciosa, de que o adulto não vai falhar, de que ele não vai faltar. A fé da criança no adulto, que o Monteiro Lobato passa o tempo todo, é a fé que gera a amizade, que gera o lúdico, que é o que a criança precisa para crescer de uma maneira
vamos dizer, de bem com ela própria, fortalecida. Então essa fé está presente na obra do Monteiro Lobato na medida em que a criança tem o seu lugar, o adulto tem o seu lugar e eles se reconhecem mutuamente e se respeitam mutuamente. A pior coisa que pode haver para uma criança é perder a fé no adulto. Se esse adulto se torna violento, impaciente, se esse adulto se torna ausente, se ele fica mentiroso, a criança perde o chão, perde a referência. Então essa é a postura que deve ter o adulto, essa postura de ser leal à criança. E se encontra isso na obra do Monteiro Lobato. Os adultos hoje não têm muito tempo, não. Estão preocupados em ganhar muito dinheiro para comprar carro novo, para comprar televisão LCD, para comprar essas coisas que no fundo podia muito bem viver sem elas. Mas não, é o vírus compulsivo, né, de comprar. Ter. A gente sabe, eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Só estou querendo dizer que em Monteiro Lobato tem uma coisa diferente do que isso que se está pensando hoje com as crianças e fazendo. E para reverter um pouco essa situação, se essa é a ideia, eu acho que deve ser, o adulto tem que ele próprio ser atingido por essa vontade de estar com a criança. Eu vejo muita gente querendo ter filho quase que para ter um objeto assim para mostrar, né? Ou para cumprir uma função. Acho que só devia ter filho quem quisesse realmente ter filho, quem desejasse, né? Porque ter filho para tê-los e isso virar um estorvo é a pior coisa que pode haver. Você vê muito problema de filhos que não foram amados pelos pais, de filhos que foram rejeitados pelos pais, de filhos que foram traídos nesse sentido, né, pelos pais. Então, Monteiro Lobato traz uma ideia diferente. Olha, tem o mundo infantil, tem o mundo adulto, é preciso dialogar entre esses mundos e fazer com que haja fluxo a partir daí. Então, eu acho que as pessoas que têm interesse, né, em resgatar um pouco dessa diferença daquela época do Lobato para hoje, não tem nada melhor do que ler o próprio Monteiro Lobato. Que pegar lá, nem que fosse um livro, e começasse. Essa é a minha ideia. É uma resistência a partir de atos. Ler Monteiro Lobato para se diferenciar da miséria cultural que a gente vive hoje. Eu acho que isso é reapresentar o Lobato, é insistir naquilo que ele é realmente único, que ficou único. E isso a gente pode ter desdobrado aí. Essa era a minha ideia para conversar aqui hoje com vocês. Espero que tenha sido legal, que tenha valido a pena. Muito obrigada, Carlos Mário Álvares, doutorando em Literatura Brasileira. Nós estamos encerrando, eu gostaria de propor um rápido bate-bola, se vocês aceitarem o convite, porque as falas de vocês se comunicam em muitos aspectos, né? Se a gente pudesse destacar eu acho que a tônica do que tratamos hoje aqui foi o lugar da criança. A professora Sônia trouxe para a gente um lugar da criança com um olhar do pedagógico, né? Um lugar de formação de leitura. E o Carlos Mário nos traz o lugar dessa criança na cultura, né? O lugar dessa criança na sociedade contemporânea. Queria que vocês costurassem um pouquinho as falas de vocês para a gente encerrar sobre esse lugar da criança. Eu acho que o Carlos fala coisas muito interessantes, muito importantes, né? E principalmente que a obra do Lobato mexe com a curiosidade da criança, né? Quando ele fala que a sexualidade está ligada a isso, né? A curiosidade, ao desejo de viver, ao desejo de experimentar. Eu acho que a obra do Lobato
traz isso, a descoberta, né, do entusiasmo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que se o leitor adulto, o pai, o professor, o educador, tiver também essa empolgação para com a leitura, para com a obra do Lobato, ele vai encontrar caminhos também para estar, né, apresentando essa leitura, para estar dividindo, na verdade, compartilhando essa leitura com os seus leitores, sejam eles filhos ou alunos. Né? Então, eu acho que a fala dele tem a ver muito com o que eu falei, né, em relação a isso, principalmente. Né? E você acha que dá para fazer os pais lerem Lobato com as crianças, que isso pode ser um ato de educação, uma linha a seguir? Com certeza, eu acho. Não só os pais, como os professores. Eu acho que hoje tiver experiência com a leitura, como você falou, os pais quase não têm tempo, ou não querem ter tempo, ou não têm esse valor da leitura para eles próprios, né? Talvez nem consigam fazer isso. Agora, é papel da escola fazer, né? Eu acho que o papel da escola é formar novos leitores. Agora, claro que se os pais fizessem, seria 1000 vezes melhor, né? Ajudaria muito. Porque acho que é possível sim. Estamos de acho que é acordo, possível então. sim. Bom, muito obrigada, professora Sônia Travassos, Carlos Mário Álvares, mais uma palestra promovida pela Coordenação Central de Educação à Distância da PUC-Rio, em parceria com o Decanato do CTCH e com o Instituto Embratel. Ficam aí nossas dicas, cuidemos das nossas crianças, vamos ler com as nossas crianças, vamos respeitar seu lugar e depois voltamos em outra oportunidade com mais uma palestra do Ciclo Escritores. Obrigada.